Reunião da empresa, está no home office, aí o que acontece? O Wi-Fi cai. O cachorro está latindo no escritório. E o boleto que chega todo dia? E o boleto? Mas essas brincadeiras, elas retratam um pouco como muitas coisas, às vezes, não cooperam conosco. Agora, a minha pergunta é: quem aqui nunca chorou? Quem nunca chorou? Muitas situações das nossas vidas nos levam às lágrimas, né? Para os homens não é choro, é suor nos olhos, né? Porque o homem não chora. É assim que canta a música? Mas a verdade é que todos nós choramos. Às vezes de tristeza, às vezes de raiva. Quem já que chorou de raiva já? Eu ouvi glória. Glória, não chorar com raiva né? Parabéns. De saudade. E alguns até já choraram de alívio. Mas a grande verdade é que todos nós choramos. Jesus, num determinado momento da vida dele, ele chorou também. Todos nós choramos. Agora, se eu disser para você que, de acordo com a leitura que nós vamos fazer hoje, que Jesus está olhando para a pessoa que chora e diz que essa pessoa é feliz. Mas aí não dá. Eu quero ler para vocês aqui. Antes, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5, verso 4. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4. Agora os homens que estão... Cadê os homens? Só falei com as mulheres. Cadê os homens? Isso aí. Grito do guerreiro, né? Grito do guerreiro que sobe a montanha. Isso aí. Né? Sexta-feira nós vamos ter uma reunião aqui. E nós vamos ter um tempo de... nos homens cair fogo do céu. Eita glória, eu vi um pentecostal aí. Então, sexta-feira, às 8h30, aguardo você aqui, homem, viu? O Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4, diz o seguinte: Felizes, quem são os felizes? Pois serão consolados. Essa é a palavra de Jesus para a sua vida hoje, falando que quando você chora, é que você é feliz. Por causa do seu choro, você será consolado. Eu quero ler para vocês aqui. Eu ia ler esse testemunho semana passada e, em virtude da Santa Ceia, não consegui ler ele. E aí, já estava comigo em minhas mãos e estudando essa semana para estar aqui com vocês. Eu falei, olha, essa pessoa chorou. E eu acompanhei esse choro dela. E hoje, ela vem dar o testemunho porque ela foi consolada. Eu queria chamar aqui à frente meu amigo Jefferson. Cadê o Jefferson? Jefferson, a Joyce. Vem aqui. Cadê o Pedro? Tá aí também não? Se tiver, vem cá, filhão. O Vinícius está trabalhando, né? Tá aí? Então tá, chama aí o Jesus Mirim. Vou ler para vocês o testemunho dele. E começa relatando o choro dele, da família dele. E termina relatando o consolo do que Deus fez na vida dele. E o Jefferson inicia assim: venho testemunhar a bondade e cuidado de Deus. Em meados de agosto de 2023, retornando para casa, senti uma dor na coluna, como se fosse uma fisgada forte. Mas como sempre, como todo bom homem, não dei muita atenção, pois foi rápido e rasteiro. No dia seguinte, no meu trabalho, senti a mesma dor, mas se prolongou um pouco mais. No sábado, estava com dor e fui ao... Vinícius, aí, está faltando você. No sábado, estava com dor e fui ao médico. Ele disse que poderia ser hérnia de disco. Então me medicou na veia e passou alguns remédios para tomar e fazer um tratamento de 7 dias
de 8 em 8 horas e retornei para casa. Então fiquei nesse ciclo de ir ao médico a cada 10 dias, e sendo medicado e continuando o tratamento em casa. E no meu ramo de atividade, trabalho com entrega, e não estava conseguindo dirigir, pois doía muito o tempo que ficava ao volante. Em meados de dezembro, passei em um médico especialista em coluna. Ele pediu uma ressonância da coluna para localizar onde estava a provável lesão. Com o resultado em mãos, não conseguiu ver nada na coluna. E a dor estava cada vez mais forte, que chegou ao ponto de uma vez, ao descer do fretado da empresa, perdi a força na perna direita e só não caí no chão, pois no ponto onde eu descia era um banco e tinha aquelas correntes que fecham as vagas de estacionamento. Depois disso, o médico pediu uma ressonância completa, crânio ao pé. Disse que ali apareceria o que eu tinha. Ele já desconfiava que era algo no quadril. Quando saiu o laudo, foi constatado uma osteonecrose na cabeça do fêmur, onde havia sido comprometido 75% na direita e 50% na esquerda, aonde o osso vai fragmentando e perdendo o formato e rigidez. Nós ficamos surpresos, pois ele perguntou se eu tive Covid, ou fazia uso de corticoide ou álcool, e nós respondemos que nenhuma das anteriores era o caso. Ele disse que estava com um tratamento de infiltração com células tronco, e que em seus pacientes que tinha uma eficácia de 100% em 80% dos casos. E que a partir deste momento, eu estava afastado do serviço. 11 de janeiro de 2024. E que não poderia mais colocar o pé direito no chão para aliviar a carga da perna, e passei a andar com a muleta. Fiz o tratamento durante 6 meses e tive que entrar no INSS. Foi um momento difícil, pois o benefício reduziu quase 40% do meu salário. Mas até aqui Deus tem nos sustentado. Em agosto, repeti o exame de ressonância e, em conjunto com o médico, vimos que o tratamento não tinha surtido efeito e resultado esperado. Foi quando o médico indicou um amigo especialista em quadril e apresentamos os exames. Ele disse que era caso de cirurgia, pois poderia virar uma artrite e artrose crônica, e só a cirurgia seria eficaz. Iniciamos com o procedimento para a autorização do convênio. Após a liberação no dia 11 de dezembro de 2024, fiz a primeira cirurgia. Graças a Deus, ocorreu tudo dentro dos conformes. Ele coloca aqui, entre parênteses, por isso eu estou aqui, né? No primeiro dia em casa, foi tranquilo. Quando precisava andar, utilizava o andador para me locomover. Mas na hora de dormir, uma dor forte e não podia me virar do lado da cirurgia. E isso se estendeu por uns 10 dias. Com 15 dias, fui tirar os pontos e tive uma ótima cicatrização. Sendo que alguns pontos cicatrizaram internamente. Ele coloca aqui entre parênteses: sou diabético, o que é mais difícil para cicatrizar. Após a recuperação total de 2 meses, voltamos a fazer todos os exames para a nova cirurgia no dia 20 de março de 2025. Fiz a segunda e, já menos apreensivo, novamente Deus esteve no controle do procedimento. Hoje, ainda me recuperando e vindo novamente agradecer a proteção, cuidado e o sustentar de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família. Aí ele agradece aos familiares, amigos das células, à igreja, aos pastores, Joyce, Pedro, Henrique, confundi tudo aqui, Joyce, Pedro, Henrique e Pedro, Henrique, Vinícius e o próprio Jefferson também. Achei que fosse 4 pessoas, não, é Pedro, Henrique. Eles agradecem aqui a Deus e por o que Deus fez na vida deles. Eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor. Quem se lembra da limitação do Jefferson, né, aqui nos cultos. Hoje ele está aqui sem muleta, andando, já se preparando para o futebol, né, Jefferson? Já se preparando para a Páscoa 2026, já tem um papel garantido já.
né? O primeiro artista garantido do ano que vem é ele. Por quê? Você também, não, você também. Desculpa, você também está garantido. Os dois garantidos estão aqui. Por quê? Porque Deus tem cuidado. Deus fez a lágrima deles se transformar em consolo. E hoje eles compartilham com vocês o consolo de Deus na vida deles. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe vocês. Quando nós lemos e ouvimos um testemunho como esse, talvez o que fica muito forte para nós é o livramento, o alívio. Estou aliviado de algo. O consolo, ele é um alívio. Estou aliviado daquilo que eu passei. Você olha o Jefferson, eu lembro das nossas reuniões de oração, nós orando por ele, o momento da cirurgia. Mas Jesus está nos falando, felizes os que choram. Agora, no seu momento de dor, no seu momento de agonia, Jesus está nos chamando a nós sermos felizes. Jesus está nos chamando a nós sermos gratos. Jesus está nos chamando a nós ficarmos em paz, termos paz. Como pode alguém ser feliz chorando? Isso, Andrezinho, soa totalmente contraditório. Isso é totalmente contracultural. Sabe por quê? Porque a nossa cultura, ela exalta o riso. A nossa cultura, ela exalta a alegria, muitas vezes forçada nas redes sociais. É bem difícil você ver alguém compartilhar tristeza e motivo de lamento nas redes sociais. E quando compartilha-se, vem através de uma lacração e começa a lacrar e fala mal de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Mas é muito comum, se você abrir as suas redes sociais agora, você vê pessoas felizes, alegres, que estão nos melhores lugares, mas por trás daquela foto existe uma realidade. A nossa cultura, ela exalta a pose de que está tudo bem. Somente sorria e acene. Ela exalta isso. Porque nós precisamos demonstrar para as pessoas que está tudo bem. Porque se está tudo mal, alguma coisa tem de errado. Mas Jesus, através do Evangelho, nas suas bem-aventuranças, no maior sermão que este planeta já viu, chamado o Sermão do Monte, nos diz que é feliz aquele que chora. Feliz aqueles que choram. Mas de que tipo de choro Jesus está falando aqui? Que consolo é esse que ele promete? Nós vimos a semana passada sobre o significado do felizes, que vem do grego makarios, que quer dizer feliz, abençoado, uma pessoa que é plenamente realizada. Então Jesus está falando o seguinte: abençoado, plenamente realizado, aqueles que choram. E eu pesquisei no grego o que significa choram. Sabe o que significa choram? Choram. Você queria uma revelação agora, né? Vai vir. Não, é chorar. Feliz, plenamente abençoado quando você chora. Mas quem são esses que choram? Será que é qualquer choro que Jesus está falando? Ele está falando de um choro produzido por um coração quebrantado. Um coração que reconhece a sua limitação. Um coração que reconhece a sua dor. De um coração que se rende a Deus. Por exemplo, nós temos Davi. Davi, em Salmo de número 6, verso 6, ele diz: estou exausto de tanto gemer. A noite inunda a cama de tanto chorar e de lágrimas e a encharco. Davi está nesse pranto, neste choro, depois de pecar gravemente,
Depois dele reconhecer que ele havia pecado e errado, e que ele precisava se arrepender diante de Deus, e ele fala: olha, eu estou exausto de tanto gemer, olha, eu choro à noite e inundo a cama de tanto que eu choro. Outro choro é o de Pedro. Olha só, Pedro, após negar Jesus 3 vezes, a palavra nos mostra que ele se arrepende. Arrependimento é diferente de remorso, ok? Porque o remorso você pede desculpa, vira as costas e depois de 3 dias você faz tudo de novo. Arrependimento tem a ver com mudança. E Pedro chorou amargamente. Eu fico imaginando esse choro de Pedro. Amargamente, um choro que vem da alma. Um choro que vem de dentro. Eu me recordo também de José do Egito, quando chorou. E a palavra diz que quando ele estava ali com seus irmãos, que ele colocou a realidade para os seus irmãos. Diz que ele chorou, que se ouvia na terra do Egito. É um choro que brota da alma. É um choro que vem de dentro. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Agora, este choro tem um nome. E o nome desse choro é contrição. Contrição é a dor interna de alguém que sabe que precisa de Deus. É a dor interna de alguém que se arrepende. É a dor interna de alguém que anseia por transformação. Anseia de consolo. E a palavra nos mostra 2 tipos de consolo. O primeiro consolo é um consolo no tempo presente. Aonde João 14:6 diz, é 16, não é nem 6, é 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Aqui encorajador também é outro consolador. O Pai nos deu um consolador que nunca os deixaria. Esse consolador, qual é o nome dele? Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos consola dia após dia. É o Espírito Santo que está sobre as nossas vidas, trazendo consolo aos nossos corações. E também fala de um consolo futuro. Apocalipse 21, verso 4, nos diz, olha só: e Ele lhes enxugará dos olhos o quê? Toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas estas coisas passarão para sempre. Quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, existia uma grande perseguição aos cristãos. Cristãos estavam sendo mortos barbaramente. Cristãos estavam sendo na frente de suas famílias, e com as suas famílias estavam sofrendo, morrendo. Era um momento de dor, um momento difícil. E ao Senhor ditar-lhe para João o Apocalipse, ele promete o quê? Que o Senhor nos enxugaria todas as lágrimas. E ele fala do tempo futuro, e eu não vou entrar aqui agora, porque o verso 1, verso 2, verso 3, tem muita coisa aqui, eu não vou entrar nisso, mas o Senhor nos promete consolo. É a imagem aqui de Deus enxugando as nossas lágrimas. É a imagem de um Deus poderoso, é o símbolo de consolo, é o símbolo de restauração. A dor, o sofrimento que nós temos na nossa vida presente, naquele dia será totalmente removido. E não haverá mais dor física, não haverá mais dor emocional, não haverá mais dor espiritual. Haverá o quê? Consolo eterno por parte do nosso Pai. Agora, o que Deus espera de você com essa mensagem? O que Deus espera de você com essa mensagem? Em primeiro lugar, o que Deus espera de você e de mim? Que nós precisamos admitir nossas dores e culpas
diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus só cura o que é revelado. Deus só cura o que é exposto diante dele. Aquilo que escondemos está escondido. E num mundo onde todos fingem força, admitir fraqueza parece escândalo. Você já procurou o seu líder ou um confidente, um amigo, o seu líder de célula, que é a melhor pessoa, a pessoa mais habilitada para isso, para expor para ela no que você é tentado? Aliás, na hora que você é tentado, você liga para ele e fala: estou sendo tentado. Sabe que eu tenho um amigo que faz isso comigo. E na hora nós oramos. Porque é melhor você confessar a tentação do que você confessar pecado. É muito melhor você confessar uma tentação do que você confessar um pecado, né, Juca? É muito melhor. E quando eu confesso, quando eu procuro, eu estou admitindo a minha fraqueza. Eu estou admitindo que eu preciso de ajuda, Paulo, na minha fraqueza. E no reino de Deus é isso. O reino de Deus é que no quebrantamento é que o poder do Senhor se manifesta. É na fraqueza que o Espírito Santo tem poder de agir na sua vida. Mas eu preciso reconhecer. E aí Salmo 34:18 nos diz: o Senhor está perto de quem? Dos que têm o coração quebrantado, e resgata os de espírito oprimido. Sabe, irmãos, quantas vezes você tem chorado no travesseiro e sorrido nas redes sociais? E sorrido para as pessoas que estão ao seu redor? Eu quero dizer algo a você. Deus vê o que ninguém vê. E Ele sabe pelo que você está chorando hoje. O Senhor sabe pelo que você está chorando. Você precisa se derramar diante dEle. Pare de fingir que é forte. Pare de fingir que é forte. Porque quando reconhecemos a nossa fraqueza, é ali que Deus começa a agir. Queria deixar um desafio para você aqui. Um desafio prático para você. Queria deixar um desafio que você encarasse suas feridas. Que você encarasse as suas lágrimas. E desse nome ao que te machuca. Você já deu um nome ao que te machuca? Dá nome. Como diz a expressão, dá nome aos bois. O que me machuca, não é não para você acusar as pessoas, tá? É para você reconhecer no seu interior de que você precisa de ajuda e de consolo do alto. De que você precisa de ajuda e de consolo do alto. E aí em oração, diga: Senhor, aqui está a minha dor. Eu não escondo mais de Ti. Segundo, chore com propósito. Ué, mas chorar com propósito? Não, já não é choro? Chore com propósito. O arrependimento, presta atenção, é a porta da verdadeira mudança. Olha só, quer mudar? Arrependa-se. Mude. Jesus não está falando ali de um choro emocional. Eu assisti um filme tão bonito e estou chorando. Jesus falou que eu sou feliz. Não, não é isso que ele está falando. Não está falando disso. Ele não está falando de um choro que você se emocionou. Mas ele está falando de um choro que nasce do reconhecimento de que somos pecadores e precisamos desesperadamente da graça de Deus.
Nós precisamos da graça de Deus. Você precisa da graça de Deus. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos reconhecer a nossa condição. Precisamos mudar. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, o apóstolo Paulo escreve: porque a tristeza, olha só, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Olha só, porque a tristeza que é da vontade de Deus, ela conduz ao arrependimento e resulta em salvação. E não é uma tristeza, olha, o apóstolo Paulo está falando isso aqui, não sou eu. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. E poderíamos acabar aqui, chamar as crianças para a apresentação aqui, e não teria mais nada para falar para vocês. Porque o apóstolo Paulo resumiu aqui a mensagem. Não estou falando de remorso. É da tristeza que traz transformação. A verdadeira arrependimento é mais do que se sentir mal pelos pecados. Ah, eu fiz isso, eu estou me sentindo tão mal. Não é isso. Não é isso. É sentir-se quebrado. É sentir-se, eu estou me sentindo quebrado. Por quê? Porque eu pequei, porque eu errei. Eu estou cometendo algo diante de um Deus santo. É você se sentir despedaçado. É você não querer fazer mais parte daquilo. Arrependimento é diferente de remorso. Davi, presta atenção. Davi, nós lemos ali, ele não chorou porque ele foi descoberto. Ih, casa caiu. Pegaram Davi. Não foi por isso. Mas nós observamos que ele quebrou seu coração diante de Deus. Olha o que ele diz em Salmo 51, verso 4, a parte A. Pequei contra ti. Somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Agora minha pergunta é: você tem chorado porque você foi pego? Você tem chorado pelo que você foi pego? Ou porque você tem consciência de que você pecou contra um Deus santo e um Deus amoroso? Presta atenção, irmãos. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Marque isso aí. A culpa paralisa. O arrependimento transforma. Talvez você esteja paralisado na sua vida. Talvez a sua vida esteja travada. Não anda nem para frente nem para trás. A culpa paralisa. Mas o arrependimento transforma. Nessa manhã é manhã de você se colocar diante de Deus com o coração arrependido. Terceiro, o que Deus espera de você com essa mensagem? Que você receba o consolo do Espírito Santo. Que você pare de lutar sozinho. Que você entenda que o Consolador está ao seu lado quando você se coloca diante dele com o coração quebrantado. Sabe, meus irmãos, o Espírito Santo é mais do que um conceito teológico. O Espírito Santo é algo muito mais. Ele é Deus. Ele é Deus. E quem deixou essa presença manifesta sobre nós, conforme diz lá em João 14,16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Por quê? Porque Jesus não estaria mais entre nós. Ele fala, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Senhor com o seu Espírito nos consolando. Sabe que nós temos a imagem de que o Espírito Santo somente é aquele que dá o arrepio. O Espírito Santo é aquele que vem com a manifestação forte e poderosa. O Espírito Santo é o poder que desce e a gente, e nós, e vai, e fala, e voa. O Espírito Santo é muito mais do que isso.
Porque se o Espírito Santo fosse somente um arrepio, irmãos, eu desistiria. O Espírito Santo é muito mais. Ele é o Consolador, é o próprio Deus presente nos dando consolo. É o Espírito que consola um coração quebrado. É o Espírito que toca para que haja arrependimento. E quantas vezes você não tem ouvido o Espírito Santo falar ao seu coração: olha, não é por aí, não vai por aí, é por aqui. Você não, é aqui sim, porque o pecado é gostoso, irmãos. Porque se pecado não fosse gostoso e não fosse bom, você não pecava. Mas o Espírito, ele te direciona. E sabe o que você fala? Não, é segundo o que eu vou na minha força, eu vou lutar sozinho. Mas Ele está te levando ao arrependimento. Você pode às vezes não ouvir uma voz audível. O Espírito Santo falando: Paulo. Deixa eu até pedir para pôr um eco na minha voz agora, mas os caras não estão ali agora. Paulo, não faça isso. Não vá ao jogo, o Corinthians vai perder hoje. Se fosse assim, né? Mas não. Às vezes Ele não fala audível. Mas Ele traz paz ao coração. Ele direciona. Ele coloca paz naquele coração que estava desesperado. Quem aqui já esteve por momentos que estava desesperado, orou ao Senhor e depois sentiu paz? Isso é o Espírito. Então, se eu falar que o Espírito é um arrepio, eu estou diminuindo o Espírito Santo. Se eu falar que o Espírito Santo é aquele que só se manifesta na hora do fogo, eu estou diminuindo Ele. Porque Ele é muito mais do que isso. Ele é Deus presente. Lembra do Emanuel? Hoje o Emanuel se manifesta através do Espírito Santo. Deus presente. O Emanuel está presente na sua vida. Sabe, meus irmãos? Pastor Francis Chan, esse livro é maravilhoso. Nem sei se esse livro, quem já leu esse livro aqui? Poucas pessoas. Esse livro é maravilhoso. Nos apresenta o Espírito Santo. Nos apresenta o Espírito Santo. Nos mostra o Espírito Santo no seu agir. Recomendo leitura desse livro. Pastor Francis Chan, ele escreve o seguinte: o Espírito Santo não nos consola com palavras apenas, mas com presença real. Ele é Deus habitando em nós no meio do caos. A terra era sem forma e vazia, era um caos. E o Espírito Santo habita em mim e você no meio do nosso caos. Quando você chora, se desespera e depois sente uma paz inexplicável, sabe o que é isso? É o Espírito Santo silenciando o caos que havia dentro de você. Deixa eu te dar um conselho hoje. Não resista mais ao Espírito. Não resista mais ao Espírito. Se renda. Se entregue a Ele. Quarto, o que Deus espera de você com essa mensagem? Que você console outros como você foi consolado. Presta atenção. Suas lágrimas são sementes para transformar outras vidas. Tudo que você passou, tudo que te fez chorar, tudo que você foi ferido, não será desperdiçado. Porque no reino de Deus, dor é transformada em ministério. Eu conheço inúmeras pessoas, não é uma, não é duas, são várias, perdi a conta, em que a dor delas se transformou no ministério. Lágrimas que caem no secreto se transformam em testemunhos em público. Porque dor é transformada em ministério. E aí o apóstolo Paulo nos fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. E Deus de quê? De toda, olha só,
Verso 4. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, o que fala aí? Possamos consolar os que estiverem em qualquer situação, em qualquer espécie de tribulação. Suas feridas cicatrizadas podem ser a mão de Deus tocando outras vidas. Quantas vezes você já deu o seu testemunho pessoal para as pessoas do seu trabalho? Às vezes uma pessoa te procura para conversar com você e expõe algo que você já passou. E sabe o que você fala? Ah, vou te encaminhar para o pastor, viu? Mas Deus quer te usar como ferramenta de cura. Nós recebemos consolação para que nós possamos consolar o que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Qualquer espécie de tribulação. Uma mãe que já vivenciou a conversão de um filho, o que ela pode fazer? Ou a conversão de um marido, ela pode aconselhar a outras que vivem o mesmo cenário. Um ex-viciado. O que um ex-viciado faz? Ele ajuda outros a serem libertos. É mistério. Uma viúva, ela consola, ela traz consolo a outras que estão passando pelo momento de perda. Como Jefferson, uma pessoa que venceu uma enfermidade gravíssima. O que Deus vai fazer através da vida dele agora? Vai usar o Jefferson para que pessoas que estejam passando por enfermidades gravíssimas, eles sejam um canal de viva esperança. A Ivanilza, né, Ivanilza? Quem não sabe, a Ivanilza foi para o acampamento de casais, sozinha, pela fé. E olha o Ney aqui hoje, ó. Faz um oi assim, olha lá. Ele não conhecia Jesus. Ela pegou um dia, ela falou, acampamento de casais, aliás, já foram metade das vagas. E se você dormir, você não vai, tá? E eu não vou abrir mais vaga depois. Você fez inscrição? Não, né? Fez ou não? Não. Ele fala não. Então faça, cara de pau. Ela pegou, fez inscrição. Se eu não me engano, foi no Santa Mônica, não foi? Aquele, em Guarulhos. Ela foi sozinha. E hoje é o famoso 14B. Quem foi sabe o que eu estou falando, né? 15B, 14B não, 15B, olha lá, você não esquece, né, irmã? Sabe por quê? Porque ela creu. E eu já vi Deus usando ela, eu já vi, com esses olhos que vão ser arrebatados. Não é que a terra vai comer, que vão ser arrebatados. Eu já vi Deus usando ela, aconselhando mulheres que estavam na mesma situação. Muitas vezes nós desprezamos os nossos milagres, né, Oséias? Quem já viveu um milagre aqui na sua vida? Levanta. Pode ser qualquer... milagre pequeno é milagre, tá? Só queria falar isso para você, tá bom? Obrigado por lembrar. Ela lembrou aqui, para quem não ouviu lá do fundo, não foram 12 dias, foram 12 anos. Talvez você esteja aqui hoje, teu sonho é ser mãe, Dia das Mães, e o choro de Ana, você pode estar chorando, e o choro de Ana, as lágrimas que Ana escorreu diante do altar do Senhor, aonde o sacerdote achava, ele achava que ela estava bêbada, mas era o que era? Quebrantamento. E ela foi consolada, e ela foi mãe de quem? Samuel. Um dos maiores profetas e juízes que Israel já teve. Foi ele que ungiu quem? Davi. Você pode estar chorando, mas na sua lágrima vai haver consolo. Na sua lágrima vai haver consolo. Sabe, meus irmãos, queria deixar o seu coração que você não despreze suas lágrimas. Não despreze. Eu não sei pelo que você está chorando, mas não despreze. Não despreze isso. Porque lágrimas são sementes.
Deus vê cada lágrima nossa como um grito silencioso da alma. E Ele quer trazer consolo. O salmista declara com fé, olha só. Olha o que o salmista diz. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. O choro... Fala para quem está do seu lado isso agora. Fala para quem está do outro lado agora. Por que nessa semana você, ao invés de postar postar política, postar outras coisas na sua rede social, você não posta o versículo? O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Tenho certeza que você vai abençoar muita gente. Amém. Eu sempre tenho o costume de, quando a gente encerra o culto, de eu colocar 3 frases que remetem a tudo que foi falado. Tudo que foi falado, eu gosto de resumir em 3, 4 ou 2 frases ali, para a gente fixar e para a gente orar em cima daquilo. Mas eu quero acabar diferente. Eu quero colocar aqui 3 promessas de Deus de consolo para a sua vida. E a primeira promessa é essa: o alto e sublime que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Segunda promessa que eu quero deixar sobre o seu coração. Salmo 126, 5. Os que semeiam com lágrimas colherão com quê? Essa é a palavra de Deus sobre a sua vida. E terceira, Lamentações 3, 22, 23, diz o seguinte: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é sua fidelidade. Grande é o quê? Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Quero convidar que vocês coloquem de pé no seu lugar comigo, eu quero orar com vocês.